Bom, pessoal, da mesma forma que a gente fez com a parte de redes, eu vou dar uma introdução básica aqui ao shell do Linux, com alguns comandos básicos, modos de operação. Então, quem já tiver conhecimento disso aí, quiser avançar para a próxima categoria, fique à vontade. Então, nós vamos começar aqui, né? Aqui, quando você inicializou a máquina virtual, né, e entrou no Kali, você abre o shell, clicando aqui do lado aqui, terminal, tá? E você vai cair nessa tela aqui. Eu já aumentei um pouco a fonte, tal, só para dar para visualizar um pouco melhor. Então, aqui você vai ter aqui o usuário, tá? E esse Kali que você está tendo aqui, ó, que está escrito, é o nome do domínio. Você pode visualizar como hostname. Aí tem aqui esse símbolo aqui, quer dizer que você está acessando como root. Se estiver acessando como usuário normal, ele estaria mostrando tipo um cifrãozinho assim, ó. Bom, vamos lá. Limpar a tela. Clear. Listar o conteúdo. Ver a pasta atual que nós estamos. PWD. Ó, estou na pasta root, que é a pasta padrão onde ficam os arquivos do usuário root. Então, se eu der um comando ls, ele vai permitir para mim listar o conteúdo dessa pasta. Então tá lá, tem vários arquivos aí, né, com coisas que nós vamos utilizar ao longo do curso. Se eu quiser apagar um arquivo qualquer, vamos supor que eu quero apagar aqui esse Hyperion.exe. Posso dar um RM para apagar Hyperion.exe. Aí, ó, se eu dou ls de novo, ele apagou. De novo, vamos limpar a tela. Se você dá um ls-l, ele mostra, na hora de listar, algumas colunas extras. O que seriam essas colunas aqui? Primeiro, essa primeira coluna tem a ver com as permissões. Se tiver um D aqui na frente, ele mostra que é um diretório. Se tiver um L, ele é um link, tipo um atalho. Se não tiver nada, ele é um arquivo. Aí você vai ter 3 conjuntos de permissões. RWX, aqui mais 3, aqui mais 3. Esses 3 primeiros referem-se ao usuário que criou essa pasta ou esse arquivo. No caso, é esse da primeira coluna aqui, o usuário root, que é o superusuário. Esses 2 aqui correspondem, esses 3 aqui no caso, né? O R e o W que está faltando aqui, o X, correspondem ao grupo. Então, o grupo desse cara aqui também é o root, né? Quando você cria um usuário, normalmente cria-se um grupo com o mesmo nome, mas não é obrigatório ser o mesmo grupo. Eu posso vir aqui, mudar o grupo desse diretório aqui para outro, vamos supor. E aqui no final está falando todos os outros usuários que não estejam no grupo, né, e não seja o usuário root. Depois, no próximo vídeo, eu vou mostrar como a gente pode mudar as permissões, que por enquanto é só para explicar. Então aqui você tem aqui vários diretórios, arquivos. Vamos ver como é que a gente cria um diretório novo aqui, ó. mkdir teste. Aí, ó, para mim entrar dentro dele, prontinho. Se eu dou pwd lá, estou dentro de root, dentro de teste. Para sair, cd ponto. Dá um ls de novo, voltei para dentro de root. Vamos supor que eu quero editar um arquivo, criar um arquivo para me editar. Eu tenho 2 opções. Tem uma mais clássica, que é usando o VI, né, ou a versão melhorada dele, no qual eu posso colocar aqui, ó, arquivo.txt. Vamos supor. O VI, ele tem alguns comandinhos específicos. Por exemplo, não adianta você abrir ele e já querer começar a digitar. Você tem que vir primeiro e dar insert. Tá? Aí você digita tudo que você quer, dá ESC para sair. Na hora que você quiser salvar, dá 2 pontos, W para gravar no disco, Q é para sair. Tem muita gente que prefere usar o Nano, porque ele lembra um pouco editor de texto do Windows. Então aqui, ó, aí eu posso escrever o que eu quiser aqui, ó, teste do arquivo, somente um teste.
Salvar. Eu apertei ali, ó. Se eu mandar cancelar aqui, ó. Lá embaixo tá aparecendo um símbolozinho com X. É Ctrl X. Vou mandar sair. Aí mandei sair. Quer salvar? Y. Yes. O nome do arquivo. Vamos limpar a tela. Vamos tentar listar agora só o arquivo. Aí, ó. Listou. Se eu quiser exibir o conteúdo desse arquivo sem precisar entrar nele, você vai usar o comando cat. Aí, ó. Teste do arquivo, somente um teste. O que acontece? Existem outras formas de exibir arquivos, além do cat. Eu vou vir aqui para o diretório etc, vou dar um cd contra a barra etc, vou mostrar mais dois comandos que a gente pode usar para fazer isso. Vamos pegar aqui esse arquivo aqui, ó, pswd. Se eu dou cat, esse é o arquivo que fica os usuários. Ele me mostrou o arquivo inteiro. Vamos supor que eu quero ver só as três primeiras linhas. Root, daemon e bin. Como é que eu faria aqui? Em vez de usar cat, tem um outro comando chamado head. As três primeiras linhas, pswd. Olha lá, me mostrou as três primeiras linhas. Da mesma forma, tem um comando chamado tail, que pode mostrar, por exemplo, as quatro últimas linhas. Né? Tail é algo como rabo. Uma outra coisa também que é muito comum a gente fazer na hora que a gente está visualizando alguma coisa, tal, é pausar o conteúdo da tela. Como é que a gente faz isso? Tem um monte, assim, tem várias maneiras de você usar o mesmo comando. Isso aí é muito comum. Então, um exemplo. Tem dois comandos que permitem pausar a tela. O more e o less. O less permite você descer e subir com mais calma. O more, ele simplesmente vai pausando até que você encerre. O que é esse símbolozinho que eu coloquei aqui? Isso aqui chama de pipe. Isso aqui você vai usar muito no Linux. Esse pipe quer dizer que você está mandando a saída de um comando para a entrada do outro. Então, no caso, eu estou mandando listar na tela isso aqui, cat pswd, ou seja, listar o arquivo, e mandar o resultado disso para more. Aí ele vai pausar, olha só. Aí ele pausa ali embaixo, more. Aí você dá espaço e ele vai indo. Se você quiser sair, vamos de novo aqui, ó. Se você quiser sair, só você dá Q, ele já sai direto. Qual que é a diferença desse cara aqui para o less? Vamos limpar aqui. Vamos pegar aqui, ó. Less. O less permite não só subir, mas como também descer. Aqui, ó. Não só descer, como também subir, ó. Vira como se fosse um editorzinho de texto. Obviamente que é só para você visualizar. Então, o pipe ele vai ser extremamente útil em várias coisas que nós vamos fazer. Inclusive, tem um outro comando que a gente costuma usar em conjunto com o pipe, que ele é um dos comandos mais essenciais de se conhecer e utilizar no Linux, que é o grep. Para que ele serve? Vamos listar aqui de novo o conteúdo do pswd. Vamos supor que aqui dentro, ó, eu tenho aqui... Vamos pegar aqui uma linha qualquer de exemplo aqui, ó. Aqui, ó, eu tenho duas linhas que começam com heads e head socks. Então vamos supor que eu quisesse filtrar essas linhas e mostrar só as linhas que tem head. Como é que eu poderia fazer isso? Tem outras formas também com outros comandos. Mas basicamente era só fazer isso aqui, ó. O que isso aqui fez? Mandou exibir na tela e mandou filtrar e mostrar somente as linhas que tinham a palavra head. Vamos supor que eu quisesse incluir uma linha no final do arquivo sem precisar abrir o arquivo. Você poderia colocar echo, novo usuário. Vamos colocar mais ou menos o mesmo padrão aqui, ó.
Vamos colocar 200, 200, qualquer coisa, não vai ser um usuário mesmo não. Aí, ó. Varran, novo usuário. Enfim, vamos colocar qualquer coisa aqui, senão se eu escrever direito aqui, eu vou acabar confundindo a cabeça de vocês. Aqui, ó. Uma nova linha. Vou incluir isso dentro do passwd. O que significa esses dois sinais de maior aqui? Se eu coloco um só, eu apago tudo que tem no arquivo e substituo por esse texto aqui, ó. Se eu coloco 2, eu estou simplesmente incluindo no final desse arquivo esse texto. Então vamos ver se incluiu mesmo. Vamos listar o conteúdo do arquivo. Ah lá, incluiu no final, uma nova linha. Não se preocupe se for muita informação para sua cabeça nesse momento, porque nós estamos disponibilizando também uma pequena apostila dos materiais complementares, que tem lá explicando o básico de cada comando, como é que funciona. A questão é realmente praticar um pouco, tem que praticar, especialmente quem não tem experiência com shell, com esses comandos mais básicos. Quanto mais você praticar, melhor vai ser. Bom, só para a gente encerrar essa primeira parte dos comandos, o comando ifconfig, tá? Interface config, ele vai mostrar para você as configurações de endereço IP das suas placas de rede. Então aqui, ó, minha placa de rede aqui é TH0 LO ponte. Uma coisa que você vai notar é que, lembrando que esse TH0, né, dependendo da versão do Kali que você pega, né, ele vai estar com outro nome, em pós, tal. Isso é independente, não tem problema nenhum. É a sua interface Ethernet do mesmo jeito, sua interface cabeada, tá? Ou o WLAN, a sua interface wireless. Isso aqui, ele tem um endereço IP aqui nas interfaces. Como é que a gente faz para configurar esse endereço IP? Né? Como é que a gente faz para mudar ele, tirando da forma que a gente fez quando a gente instalou a máquina? Lembra que fez a instalação da máquina e a gente mandou pegar o endereço IP. Se eu quisesse mudar usando uma outra forma, bom, não é uma forma definitiva, mas já que a gente está só aprendendo a usar os comandos, se eu der o ifconfig aqui, colocar o nome da interface, colocar um endereço IP, vamos supor aqui, ó, 107 netmask. Não, mas você confundiu totalmente minha cabeça agora. Presta atenção. A gente falou sobre isso aqui, ó, quando falou sobre rede antes. Isso aqui quer dizer, eu vou configurar a minha interface de rede que tem esse nome, colocando esse endereço IP e essa máscara, que é uma classe C, né? Ou seja, uma rede no qual só isso aqui é o host, isso aqui é a rede. Aí, se eu dou um ifconfig agora de novo, olha lá, ele está com o endereço IP. Mas é óbvio, né, que essa não é a forma definitiva. Você tem que configurar da forma que eu ensinei anteriormente, para que quando você reiniciar a máquina, o endereço IP permaneça aí. Bom, vamos encerrar esse vídeo por aqui. Vamos continuar a ver os comandos do Linux mais básicos no próximo vídeo. Até mais!